Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 22. E como vocês observam aí, hoje estaremos iniciando o uso do livro da terceira unidade. Então, é importante que quem já estiver com o livro em mãos, vai acompanhando aí a aula de hoje nas páginas 4, 5, 6, 7 e 8. E quem ainda não estiver com o livro, pode ficar tranquilo, porque todas as informações que vão estar aparecendo aí na tela para vocês são suficientes para que vocês compreendam o assunto da aula de hoje. Bem, no final da aula, eu vou deixar algumas questões também do livro para que vocês respondam. E quem ainda não estiver com o livro, anota todas as informações, a página, a questão e a resposta no caderno e depois faz a devida atualização do livro. E é importante que todos mantenham o livro atualizado, porque ele será corrigido no final da unidade para compor a nota de vocês. Bem, na aula anterior, eu já havia falado com vocês de forma um pouco mais introdutória sobre a diversidade de vegetação que existe em diferentes regiões do planeta, influenciado diretamente pelas condições climáticas. Mas a gente sabe que o relevo e a hidrografia de uma determinada região também são fatores aí que podem influenciar a vegetação. Mas o principal ainda será o clima. As condições de temperatura e de umidade de um ambiente são determinantes para o porte e o tipo de vegetação que nós podemos encontrar. Então, vimos também que há uma grande diversidade climática em nosso planeta, e isso, consequentemente, vai garantir a ele uma grande diversidade nas paisagens naturais, no tipo de vegetação que pode ser encontrada. E na aula de hoje, iremos dar continuidade a esse assunto, caracterizando um pouco mais cada uma dessas formações vegetais. Na aula anterior, eu havia só apresentado elas através de imagens, e hoje nós vamos ver as características principais de cada uma delas. Então, observem aí que na aula anterior, a gente tinha visto que o nosso planeta ele é formado por diferentes paisagens naturais, como eu já havia dito a vocês, né? E ela vai estar influenciada diretamente pela questão climática, tá? E do relevo e da questão hidrográfica também. Então, levando isso em conta, nós podemos observar aí distintas paisagens como essa que vocês estão observando aí na tela. Então, nós vamos responder três questões a partir da interpretação dessa imagem. Então, observem aí. A primeira ela diz o seguinte: por meio da observação dessa imagem ao lado, escreva as características da vegetação mostrada. Então, só em observar a imagem, a gente já percebe que essa cobertura vegetal ela é formada, então, por árvores de grande porte e que, consequentemente, é uma região que apresenta uma grande biodiversidade e também uma disponibilidade grande de água, né? Uma região bastante úmida, para dar a essa vegetação a forma que nós enxergamos aí na imagem. A segunda questão ela diz o seguinte: de acordo com o que você já sabe, podemos afirmar que esse tipo de vegetação, esse tipo de cobertura vegetal, né, não se repetirá em todos os lugares do mundo? Sim, porque a gente sabe que, de acordo com o local no mundo onde essa vegetação ocorre, não necessariamente em todos os locais vão ter as mesmas condições climáticas, né, as mesmas condições ambientais para que esse tipo de vegetação ele se desenvolva. Então, observem aí, tá certo? E por último, a terceira questão, ela fala o seguinte: converse com seus colegas e identifique algumas condições, né, ou condição natural, pode ser apenas uma, para a formação desse tipo de vegetação mostrada aí na imagem. Então, a gente observa que é uma vegetação característica de clima tropical, como a gente tinha visto, ou até mesmo clima equatorial, que são climas que apresentam temperaturas elevadas e também a umidade elevada, e registram chuvas aí ao longo de todo o ano, tá certo? Bem, seguindo ainda sobre a questão das formações vegetais presentes na Terra, a gente observa que há uma interdependência entre os elementos naturais da Terra, como nós vimos também em aulas anteriores.
Um desses elementos que compõem o nosso planeta é a chamada, então, biosfera, que corresponde, então, aí à esfera onde todos os seres vivos desenvolvem as suas atividades para a manutenção da sua vida, sejam eles animais ou eles vegetais. E isso também nos inclui, obviamente, né? E é claro que esses seres vivos eles vão assumir as características próprias de acordo com as condições naturais do ambiente onde eles se encontram, tá? Então, por isso, é importante pensar que algumas ações que os seres humanos desenvolvem, né, sobre o meio ambiente, sobre os aspectos naturais, trazem impacto não só para a questão vegetal, mas para toda uma biodiversidade que existe dentro daquele ambiente, tá? Então, de acordo com essa ilustração aqui, nós temos alguns componentes que formam o nosso planeta, né? Ou, entre aspas, esferas que formam o nosso planeta. No caso, a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera, que se apropria de todas as características, né, presentes aí, de todos os elementos naturais presentes nas outras esferas, para que todos os seres vivos desempenhem as suas atividades vitais. Bem, a gente precisa então entender o que viria a ser o chamado então ecossistema, que de acordo com o que a gente observa aí, ele é o nome dado a um conjunto, né, ou a uma comunidade que vive em um determinado local, né, e interagem entre si e também com os elementos presentes ali no meio ambiente, tá? Como, por exemplo, a água, o ar e outros também seres vivos presentes naquele ambiente. Bem, e um ecossistema ele pode então ser dividido em dois componentes separados. Nós vamos ter então os componentes bióticos e os componentes abióticos. Os componentes bióticos ele faz referência justamente aos seres vivos que estão presentes ali numa determinada comunidade. Podem ser as plantas ou até mesmo os animais, tá? E esses seres eles acabam desempenhando diferentes papéis, né, em um ecossistema e ocupam então diferentes níveis tróficos, podendo então ser produtores, consumidores ou então decompositores. Já os componentes abióticos, né, que aí não faz referência então aos seres vivos, plantas e animais, são justamente esses que nós observamos aqui, como por exemplo, né, o solo, a atmosfera, a luz e a água, tá? Observem esse esquema que aparece aqui na imagem, ele é bastante interessante porque ele tem toda a estrutura e ele vai fazendo uma redução dessa estrutura que compõe a chamada biosfera, tá? Aqui nós temos então a biosfera como um todo, porque ela contempla todos os elementos que compõem o nosso planeta, e aqui nós vamos tendo uma diminuição. Temos o exemplo de um ecossistema, o exemplo de uma comunidade, de uma população, de um organismo, sistema e assim por diante, até chegar na redução mínima, que são os átomos. Bem, provavelmente, então, onde você vive, pouco ou nenhuma vegetação original ela ainda existe, né? Então, ao andarmos aqui na região metropolitana da nossa cidade, é um pouco difícil, em alguns pontos, identificarmos a vegetação original que existia ali antes de toda a intervenção que a sociedade já produziu naquele ambiente, tá? Então, isso porque, é claro, os seres humanos acabaram retirando essa vegetação original ao longo dos anos para dar espaço para o desenvolvimento de suas atividades. Então, aqui nós temos dois exemplos a partir dessa imagem de ações que impactam o meio ambiente e, consequentemente, a vegetação original e, claro, por sua vez, impactam aí os diferentes ecossistemas existentes, como, por exemplo, a retirada da cobertura vegetal para dar espaço a produção agrícola na primeira imagem e aqui na outra, justamente devido ao crescimento das cidades, que acaba retirando a vegetação para dar espaço à existência das construções. Então, atualmente, então, graças aí, né, ao desmatamento,
existem poucas áreas de vegetação nativa em todo o território brasileiro. Tá? Grandes extensões da vegetação nativa elas já foram retiradas para dar espaço aí às mais diversas atividades. Tá? E observem o mapa a seguir, a gente tem justamente uma representação a nível mundial da vegetação nativa, ou seja, a vegetação característica de acordo com as regiões aí do planeta. Então, nós vamos ter a vegetação do tipo floresta temperada e subtropical, nós vamos ter a floresta equatorial e tropical, tundra, vegetação de altitude, vegetação mediterrânea, vegetação de cerrado ou savana, floresta boreal, desertos e vegetação semiárida. Então percebam que todos esses tipos de vegetação acontecem em diferentes pontos do planeta. E isso vai ser definido de acordo com as características climáticas de cada região. E observem que, ao longo de algumas latitudes, mesmo em continentes em regiões diferentes do planeta, o mesmo tipo de vegetação ele se repete. Nós temos aqui, então, por exemplo, a floresta equatorial e tropical. Observem ela ocorrendo aqui em áreas da região norte do Brasil, aqui no litoral, aqui em parte central na África e observamos aqui em alguns pontos da Ásia e da Oceania o mesmo tipo de floresta tropical. É claro que as condições climáticas aí elas são semelhantes de acordo com a faixa de latitude. E isso é justamente explicado por conta daquilo que a gente viu na aula anterior, falando então sobre a questão das zonas térmicas, as zonas climáticas do planeta. Bem, mas esses pontos eu irei abordar também um pouco mais profundamente nas próximas aulas, tá? Mas isso é só para vocês recapitularem o que a gente já viu. Então, de modo geral, vimos que a vegetação ela vai ser justamente um espelho do clima, que pode variar de acordo com a latitude onde ela se encontra. Agora nós vamos ver cada uma dessas formações vegetais e as suas principais características. Observem aí, nós temos primeiro o exemplo, né, da floresta temperada e subtropical. Elas vão apresentar algumas características, como sendo uma floresta deciduais, isto é, porém as folhas caem, né? Elas perdem as folhas durante o outono e inverno e tem essa vegetação aí bastante colorida, é uma das características da floresta temperada. As árvores desse tipo de florestas, que são mais comuns, o tipo de carvalho e nogueira, e o clima dessa região é um clima característico aí como clima temperado. E observem aí que se compararmos então as florestas equatoriais e tropicais, podemos observar que as árvores estão bem espaçadas e são mais homogêneas. O que quer dizer isso? Nesse tipo de floresta, as árvores elas não estão muito próximas, não é uma vegetação muito densa, tá? E a vegetação ela é mais homogênea, ou seja, o tipo de vegetação ele não tem uma grande diversidade. E por último, as florestas temperadas, aí o seu local de ocorrência podem ocorrer na América do Norte, Europa, Ásia e Oceania. Se vocês observarem aí no livro de vocês, no mapa, e indicarem pela cor da floresta temperada que está sendo representada aí, vocês vão observar que em diferentes pontos, inclusive nesses que estão mostrando aí na tela, esse tipo de vegetação ele realmente ocorre. Floresta equatorial e tropical, né? Observem aí as características, a gente já percebe uma diferença, né? Em relação à floresta temperada, a vegetação ela é muito mais densa e a gente consegue já enxergar a partir dessas imagens uma grande diversidade nas espécies que estão representadas aí. Então, esse ambiente ele vai ter como principais características, né? A abundância de chuva, então, ou seja, elevadas temperaturas e elevada umidade também. Então, é formada por uma mata bastante densa, como eu havia falado com vocês, sempre verde durante todo o ano, claro, tem muita umidade disponível e uma grande diversidade de espécies vegetais e, claro, também de animais.
Então, suas árvores, as árvores desse ambiente, elas acabam estando bem próximas uma das outras, então são bastante densas, a gente não consegue ter um alcance de visão muito longo, porque a vegetação ela é muito fechada, tá? E exemplos mais significativos desse tipo de floresta, a floresta equatorial ou tropical, nós temos aí Mata Atlântica e floresta amazônica aqui dentro do território brasileiro. E claro que esse tipo de vegetação também ocorre em outras regiões do mundo, como vocês estão observando aí na tela. A tundra, como vocês observam aí, a gente já tem um ambiente totalmente diferenciado, com a presença de temperaturas baixas, indicando aí pela presença de neve nessas paisagens. A vegetação ela é bastante rasteira, como a imagem já sugere para a gente, encontrada em áreas polares, ou seja, de clima extremamente frio, e são regiões que parte do ano a vegetação acaba ficando encoberta pelo gelo, tá? E aí, durante períodos de inverno, o solo ele acaba descongelando, essa vegetação ela aparece que estava encoberta pelo gelo e acaba se desenvolvendo um pouco. E o clima, é claro, característico aí, clima frio ou polar. As pradarias, como vocês observam, são áreas aí que apresentam esses grandes campos, tá? E chamadas no Brasil de campos, obviamente, e na Ásia são chamadas de estepes. É o mesmo tipo de vegetação, mesmo tipo de paisagem, só que de acordo com a região do planeta onde ela se encontra, recebe um nome um pouco diferente. No caso do Brasil, vai receber o nome de campos, tá? A vegetação, como a própria imagem já mostra, é uma vegetação um pouco mais herbácea, né? Bastante rasteira, e ocorre geralmente em áreas centrais dos continentes, tá? E planícies bastante extensas, como principalmente nas regiões mais ao sul do nosso país, tá? É uma região onde predomina esse tipo de vegetação. E o clima aí ele vai ser definido então como temperado ou clima subtropical, ou seja, naquela parte ali do sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio. Savanas ou cerrados, tá? É um tipo de vegetação que a gente também encontra em diferentes regiões do planeta. No Brasil, esse tipo de vegetação ele vai ser caracterizado como o cerrado. Já em regiões do continente africano, a gente define ele então como savanas. Mas são tipos de vegetação bastante semelhantes que apresentam as mesmas características em suas formas e nas condições climáticas que o ambiente também apresenta, tá? A vegetação ela vai ser característica como herbácea ou arbórea, né? Só que as árvores elas não vão apresentar um porte tão alto como aquelas que a gente viu na floresta temperada e nas florestas tropicais e equatoriais. A gente vai ter um clima tropical semiúmido, é uma variação do clima tropical, onde a umidade ela não é tão presente ao longo de todo o ano. O período de chuva dentro desse ambiente vai ser justamente no verão, e o inverno ele já vai ser um pouco mais seco, que é uma característica de toda aquela região central e oeste do Brasil, por isso que aquela região atualmente ela vem sofrendo com o problema das queimadas, porque estamos ainda saindo do período de inverno aqui dentro do hemisfério sul, e é o período que aquela região central ali do Brasil apresenta a menor índice de chuva, tá? E a formação vegetal aí, típica na África, ocorre também na Venezuela, nos chamados llanos, e no Brasil, onde recebe o nome de cerrados, como eu havia dito para vocês. Os desertos, como vocês observam aí, a vegetação ela já muda bastante. Tem um pouco de semelhança com a vegetação do cerrado, mas é uma vegetação que aguenta aí grandes períodos de estiagem, ou seja, sem a presença de umidade. O solo ele já é um pouco diferenciado, é um solo que vai ser muito arenoso e pedregoso, como vocês observam já pela imagem, tá? A vegetação ela é rara, com a presença de plantas características xerófilas, ou seja, que aguentam grandes períodos sem a ocorrência de chuvas, como por exemplo os cactos, e o clima árido ou desértico, com chuvas esparsas e irregulares.
Bem, pessoal, essas foram as considerações da aula de hoje sobre as diferentes formações vegetais ao longo, né, do nosso planeta. É importante que vocês tenham atenção principalmente ao mapa, tá? Se atenham às características que eu havia dito a vocês, principalmente as condições climáticas para cada uma dessas formações de vegetais, mas todos vocês voltem lá ao mapa que está aí presente no livro ou aqui na aula, deem um pause aí no vídeo e observem, façam o seguinte exercício. Vejam a vegetação na legenda e procurem no mapa aonde ela acontece. Façam isso com todas as formações vegetais. E tenham sempre em mente que, à medida que vocês forem fazendo esse exercício, olhando na legenda e buscando no mapa onde cada uma das formações vegetais acontecem, lembrem-se que as mesmas características climáticas estão se repetindo em cada um daqueles pontos. Por isso que a vegetação ela é a mesma, tá certo? Então façam esse exercício, é bastante importante para que vocês tenham essa noção, essa visão espacial de onde ocorre cada uma das formações vegetais. De casa, eu deixo para que vocês respondam a página 5, 6, 7 e 8. São questões curtas e importantes para que vocês ampliem um pouco mais o conhecimento sobre a localização e a característica das formações vegetais. Então, obrigado por hoje, pessoal. Tchau para todos vocês e até a próxima aula.